fazer como Lielson Zene, que é o melhor cara dessas paragens para fazer essas mediações, quer pedir para vocês contarem sobre o livro novo que vocês estão lançando. Primeiro o Felipe, depois a Bianca e o Greg. Então, vai lá, cara. Conte sobre esse livro Clean Break que chegou agora. É um melodrama policial, um sci-fi emo, como eu gosto de chamar, assim, para algumas pessoas. Uma distopia que abre um leque de muitas coisas. Eu queria discutir várias coisas de um jeito mais sensorial do que construir um mundo. Então, para quem gosta de noir, para quem gosta de sci-fi, é um tipo de livro que visita esses lugares, tentando fazer uma espécie de paralelo com nossos últimos 5, 6 anos de sociedade ocidental, enfim. Então tá, nosso quadrinho é a respeito de dois... Bom, começa na verdade sobre isso, né? 2 soldados que estão numa guerra sem nome, eles acabam... Toda a tropa deles está dizimada e eles se refugiam num bunker e toda a história se passa dentro desse bunker. Um deles está ferido, enfim, eles têm poucas escolhas, não tem o que comer, não tem muito para onde ir e tal. Bom, tem um negócio sobre o solo que eu já ouvi algumas pessoas falando e eu discordo veementemente, e que são bonecos de palito, né? Que desenha com bonecos de palito, acho que a maioria aqui já viu. Não são bonecos de palito, né? Eu acho que são bonecos de expressão, são desenhos de expressão, porque a quantidade de expressões que você dá, minimalisticamente falando, acaba dando mais expressão do que se você desenhasse tudo certinho, talvez. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa escolha de fazer o álbum desse jeito, com esse tipo de boneco de expressão, e não fazer tudo detalhado, aquelas coisas assim. Acho que sim, acho que você está certo. O Nunes estava falando agora de equilíbrio, né? Tentar encontrar um jeito. Você perde de um lado, você ganha do outro, você perde alguma coisa, você ganha alguma coisa. E decidir como seria a cara desse gibi, que estilo a gente usaria, teve muito disso. Teve muito, no final das contas, abrir mão de algumas coisas, obviamente, né? Então a gente abriu um pouco mão dessa definição para ganhar em outra coisa. E o que a gente ganhou, eu acho, foi, obviamente, em agilidade, né? E essa era uma coisa importante para a gente no projeto, que a gente queria gerar um produto diferente daqueles que a gente tinha conseguido atingir com outros trabalhos, né? Então a Bianca fala, eu acho que ela fala muito acertadamente, a gente nesse livro conseguiu resolver muita coisa no papel. O Eles Estão Por Aí foi um livro com um processo mais longo, mais cerebral, no sentido de que muita coisa a gente resolvia fora do papel, entende? A gente resolvia muita coisa conversando entre a gente, conversando consigo mesmo e tal, tentando resolver problemas do quadrinho ainda antes dele, de fato, né, tá no processo de confecção, de produção. Então, sim, a gente perdeu algumas coisas, como definição, etc, mas a gente ganhou outras coisas. Eu acho que isso que você falou faz bastante sentido. Quer dizer, se o tempo todo a gente usasse o efeito, que o pessoal está chamando de efeito de zoom, que às vezes acontece no gibi, né, esse desenho mais definido, a gente teria um efeito completamente diferente. Completamente diferente. E para além disso, como a gente já tinha decidido que o quadrinho se resolveria grande parte em diálogo, a gente não recorreria a cenas externas, né? A gente não teria flashbacks, flash forwards do que aconteceu. A história toda se passaria dentro do bunker. A gente decidiu que a coisa se resolveria com diálogos, porque mais ou menos era isso que eles tinham à disposição. Eles só tinham como conversar entre eles. E se a gente fizesse o desenho definidão, o tempo todo ficaria provavelmente muito maçante. Então, ficaria um livro de 700 páginas em que a câmera ficaria pulando da cara de um para o outro, assim, né? Desde o começo tinha pensado em estabelecer limites muito claros, né? Impor limites ao jeito como a gente produziria para gerar um determinado efeito. E o tal do boneco palito que ficou no final foi o que a gente acabou encontrando. Não foi a nossa primeira ideia, não foi a primeira coisa que veio à cabeça, mas foi onde a gente se encontrou. Assim que a gente, né, a Bianca desenhou o primeiro bonequinho palito, é isso aí, achamos. Me parece que esse bonequinho de palito tem muito mais expressão do que se você desenhasse mais coisa. Tem muito mais expressão, porque vai no limite ali da expressão. Isso, e para além disso, fica muito pro leitor, né? Se você desenha um bonequinho e não põe uma expressão muito definida na cara dele, você que vai ter que lançar, vai ter que projetar, né? E o que aconteceu com esse quadrinho foi que eu fui obrigada a descobrir como é que eu resolvo as coisas de outro jeito, porque eu sei desenhar, né? Tudo bem, não sou a melhor desenhista do mundo, mas eu sei desenhar, algum pouco. E aí, quando eu tendo uns personagens tão reduzidos assim em aparência, em liberdade e tal, eles não têm rosto. Como é que eu mostro o que está acontecendo com eles? Eles não têm rosto. Então foi, para mim, assim, foi um trabalho bem diferente, bem inovador, se eu puder colocar assim, porque tinha que resolver as coisas com uns exageros assim de expressão
que eu acho que só tinha nos primeiros quadrinhos mais antigos lá, quando a galera... Aqueles primeiros da Disney, que acho que os da Disney hoje em dia são bem mais comportados, assim, em matéria de expressividade do corpo, assim, tá? E aí, ter que poder brincar com isso, achei que foi uma experiência muito legal também, e deu um outro caráter, assim, pro gibi. Eu tenho consciência plena de que tem situações... Aliás, eu escrevi para que situações ficassem pregas, teatrais, escrachadas para as pessoas, e coisas que estão sugeridas, coisas que não vão chegar no ponto, que eu não vou... que às vezes eu crio, por exemplo, na imagem, confusão, traços em sentidos diferentes, um ambiente caótico e tal, mas os personagens se mantêm legíveis. Porque aí o mínimo que as pessoas têm é entender a silhueta, entender a expressão. É o contrário de vocês. Então, assim, o tamanho dos personagens nas páginas, dessas 200 páginas, meio que não muda. Eles podem estar no zoom, podem estar na distância, mas o espaço da imagem que ele ocupa, depois de um tempo de leitura, eu já estou educando o meu leitor para que na frente eu possa fazer algumas coisas e ele já tenha assimilado. Então, eu acho que a gente, enquanto autor que publica sempre, também é um processo de educação constante, como um diretor, como um músico, que é assim, bom, então agora eu vou fazer um livro, eles vão fazer o próximo livro deles, aí o contrário, totalmente assim, colorido, um desenho super fofo, fácil de entender. Eu também, então... Mas assim, especificamente desses livros, como que é a relação com a Balão e como que é a relação com a Pipoca daqui? Claro que lembrando que o Guilherme não está aqui, mas o Alexandre está ali. E ele é mais forte que o Guilherme também. Então, isso também tem uma diferença. Então o Nunes está em vantagem aqui, mas vai lá. Maravilhoso, Pipoca Nanquim é esse? Não, mas está sendo bem legal trabalhar com Pipoca, na verdade. A grande surpresa, e não uma grata surpresa, porque a gente estava muito em dúvida de como é que ia se fazer isso, era como é que o público do Pipoca vai reagir ao nosso quadrinho. Isso era uma coisa que a gente... Ou pelo menos o público que a gente imaginava que era o público do Pipoca, né? Porque também tem todas essas coisas, né? Verdade, bom adendo. Uma das coisas que eu tô achando mais legais, assim, com relação a trabalhar o Pipoca Nanquim, é que eles trouxeram pra gente, pra nós dois, um público com o qual a gente nunca tinha tido contato. Pessoas novas, pessoas que não tinham ouvido falar da gente, pessoas que estão pela primeira vez lendo um quadrinho que é de boneco palito, e é muito legal ver isso. E como o público deles é enorme, a gente está tendo uma experiência muito maneira de ter muito mais gente tendo acesso rápido ao livro, assim. Tanto que a gente está com mais resenhas, mais reviews, mais gente falando a respeito do quadrinho muito mais rápido do que costumava ser. Então, para a gente está sendo uma experiência muito legal. Fora o livro, que é lindo, né? O trabalho editorial ficou maravilhoso mesmo. Mas eu estava bem curioso, eu estava bem ansioso, na verdade, por isso, assim, para ver qual seria a reação do público. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que leu esse livro. A gente sabe pelos comentários, pelo tipo de comentário. Tenho certeza absoluta que teve muita gente que leu esse livro e que não leria esse mesmo livro se ele tivesse saído... Claro que isso vale para qualquer editora, né? Mas acho que vocês entendem o que eu estou dizendo. Se tivesse saído, sei lá, pelo Todavia, por exemplo, né, ele teria um tempo todo diferente de saída, de encontrar leitores, de resposta. Eu estava muito ansioso e acho que está muito bom. A resposta está sendo muito boa. Assim. É claro que sempre tem uma coisa ou outra, né? Aquele cara na Amazon que dá 1 estrela porque tem desperdício de papel, sabe? Essas coisas. As margens são muito grandes, então sempre tem essas coisas, né? Mas... Quanto maior o número de público, maior o número de exatamente. Nem me incomoda. Cara, então, assim, eu fiz esse livro via financiamento coletivo. Então já também é uma outra lógica, eu nunca tinha feito isso. Isso poderia ser uma outra pergunta, mas vou entrar daí e falo de uma vez de todas as coisas. Eu tinha feito o livro sozinho, tinha feito o livro para editora, tinha feito o livro com a Panini, que é uma editora que é quase uma terceira coisa, porque é uma opção... Sei lá, o livro tá lá e eu tô aqui, e aí eu não consigo falar com eles, é uma outra relação, né, de hierarquia. E aí, tendo feito o financiamento, isso era uma coisa que, cedo ou tarde, eu ia ter que resolver. Independente de conversar com editoras e tudo mais, eu tinha que ter controle sobre o livro, para as minhas cópias, para quantos eu vou ter que enviar, quantos eu vou ter que comprar dos meus outros livros às outras editoras para dar para as minhas recompensas, lidar com essas 300 e 400 pessoas aí que eu estou entregando, mandando os livros. Então, dentro dessa conjuntura, a Balão, o Guilherme, são uma editora pequena que tem um trabalho de quadrinhos já há quase 10 anos. Eu tinha feito o primeiro livro que eu fiz, o Klaus, com eles. Eu já conhecia eles e a gente... Era o jeito mais fácil de organizar
o livro editorialmente para poder, em favor desses livros vendidos já, que eu ia ter que escoar, enfim. O quanto que eles ajudaram nessa questão do produto mesmo, ou não? Pelo que você está dizendo, eles não ajudaram em nada para fazer o produto do livro. Não, mas na verdade também esse livro especificamente é um livro que quem me acompanha no mercado da cena sabe que eu estou fazendo há um tempo. Eu já tinha que ter lançado ele antes. Então eu concluí o livro, ele vai ter uma outra vida ano que vem, tanto aqui quanto fora. Eu tinha uma mentalidade de como eu queria trabalhar o livro, como eu queria executar o livro, mas tem o tamanho que tem e as ferramentas que a gente tem, eu preferi fazer o livro. Então, não teve uma superestrutura, não é nem se equipara, né? A relação dos dois com Pipoca é outro patamar, assim. Eu entendo o tempo do meu trabalho, esse livro foi importante para mim, para o meu crescimento como autor, como artista, como pessoa. Ele é um retrato dos meus últimos 2 anos. É um livro que eu precisava fazer de todo jeito, e eu ia fazer da maneira que fosse. Uma outra pergunta, acho para você, sim, mais importante, porque assim, todas as histórias que eu li, eu não li esse. Todas as outras histórias são basicamente, mesmo aquela que foi o Ted Corrêa que escreveu, são histórias sobre família, né? E me parece que esse é diferente. Não, nada de família. Então, por Esse que dessa não é para a família, inclusive. Muito bem. Então, por que dessa mudança? Ou por que antes você trabalhava mais esse conceito de família, de amor familiar, e agora acho você que mudou? Assim? De novo, meu processo de formação de autor, em uma outra realidade da minha cabeça, da cena, da empolgação das pessoas e tal, me ensinaram de que eu deveria contar histórias que eu sei o que eu estou fazendo. Que eu tenho que fazer histórias que são confortáveis dentro do meu repertório, contar coisas mais simples. E como a gente estava falando de equivaler as coisas, equilibrando, eu sabia que, bom, então eu vou fazer o primeiro livro, eu tenho que fazer isso aqui, essa ideia que me parecia muito difícil de fazer. Hoje em dia eu olho e penso, cara, como que eu gastei tempo? E era assim, muito banal, mas é um processo gigante para, sei desenhar um quadrinho. Foi o Klaus. Aí o Dodô eu já sei esse mínimo e agora eu posso aumentar um pouquinho do meu repertório do jeito de fazer e ficar um pouco melhor. E o outro foi meio que a consequência desses 2 trabalhos. Só que daí, se eu for ver a distância entre a ideia que eu tive lá do Klaus, no meu pré-vestibular, que já faz 7 anos, sei lá, e eu agora formado num outro clima de ebulição social, enfim, as coisas que eu consumo, os autores que eu gosto, eu comecei a colocar mais de mim no meu trabalho. Porque aí eu comecei a entender que esse lado de retratar a minha vivência não precisa desligar para ligar o meu... Esse que eu falei, de compartilhar com as pessoas o meu repertório e os meus gostos. Então eu percebi que em algum momento, tem essas 2 coisas na minha cabeça sempre martelaram. Em algum momento você vai ter que parar de fazer um livro para lançar num evento. Cara, eu tenho que acabar o meu gibi para acabar pra Comic Con. E aí todo ano é isso, todo ano vem em função de um evento que vai vender para pagar o livro e ter atenção junto com os outros, tal, não sei o quê. Em um momento eu tinha que parar de fazer isso, foi nesse livro. E outra coisa era começar a colocar as milhões de coisas que eu consumo no meu trabalho, assim, de um jeito que às vezes vai ser caricato, às vezes vai ser parte do meu inconsciente coletivo millennial, aí, sei lá, da minha recorte geracional. Mas essas coisas todas eu comecei a entender mais como... começou a ficar muito mais complexo fazer quadrinho também, na verdade. Meio como se abrisse ao cubo, assim, ao longo do processo. Primeiro é só filmar uma história, depois é pensar como eu vou filmar, como eu vou fazer, não sei o quê, e agora já tá num ponto que é escrever um monte de coisas que se rimam visualmente, espalhar contextos por toda a narrativa, fazer coisas, como eu falei, que vão para um lado mais infantil ou para um lado um pouco mais de um outro jeito. Eu comecei a ficar mais consciente da ferramenta que a gente tem aí, sei lá, fazer um livro é um negócio muito foda, assim, um negócio que é um nível de interação com as pessoas, de criar um produto que isso vai render na mão de um monte de gente, assim. Tem gente que vai ler uma vez, cara, nunca mais encostar e fala mal de mim pelas costas. E gente que vai ler, tipo, 10 vezes, assim. E vai depois ir no evento falar, tipo, pô, mas é quando você faz tal coisa e tem tal coisa. E às vezes eu nem lembro, mas ganha um novo significado pra mim, tem um novo aprendizado. Os outros livros, eles
não tinham esse nível de maturidade, eu acho, de entender escalas dentro do meu trabalho. Isso aqui é uma coisa, mas dentro dela ela tem esses pontos, que dentro dela tem esses pontos, e a coisa começar a ficar quase uma cadeia alimentar assim mesmo, tanto do desenho quanto do que está falando, como eu vou contar. Vocês acham que o mundo do subsolo, o bunker, tem a ver com o mundo do Eles Estão Por Aí, aquela terra desolada? Porque os dois estão trabalhando na desolação? Tematicamente, você diz, ou participando de um mesmo mundo, assim? Ah, não, tematicamente. Óbvio. Tematicamente? Será que é óbvio que não é o mesmo mundo? Lá. Eu já cheguei a cogitar que o Subsolo é o prequel do Eles Estão Por Aí. A guerra deixou aquele mundo para trás. Essa guerra em que eles estão deixou... Mas claro, isso não faz diferença, faz a menor diferença. Só uma, assim. São soluções diferentes, talvez, para uma questão parecida. São soluções bem diferentes, eu espero, para uma questão parecida nossa, assim. Pode ser sim, acho que sim. Né? Porque eu agora tenho tido uma necessidade de escrever já com as intenções em cada cena, já me apontando para eu não ter que descobrir fazendo. Então, minha dúvida é como vocês sedimentam a casa para tocar, assim. A gente criou o costume de estruturar todo o quadrinho a partir do texto. Primeira coisa, então, na verdade, assim, primeira coisa que vai ser definida mesmo, vamos dizer assim, cimentada, vai ser o texto. Então, claro, primeiro a gente tem as ideias, organiza como é que vai acontecer. Por exemplo, o Subsolo, o Greg teve a ideia de, eles vão ser 2 soldados num banco. Aí me falou, gostei e tal, aí a gente chegou em casa, sentou, e falou isso na hora do almoço, por isso que a gente chegou em casa. Aí a gente chegou em casa, sentou na mesa, bonitinho, papelzinho na mão e tá, vamos ver o que vai acontecer, quais são as cenas. A gente sabia onde é que ia começar, começa com eles chegando, e onde é que ia terminar, que eu não vou contar o final. Sentou e definiu todas as cenas. Aqui vai aparecer rato, aqui vai aparecer não sei quem, aqui vai aparecer não sei o que lá. Aqui eles vão falar sobre não sei o que. Mas mesmo... Conversando sobre isso. Isso. Estava conversando e anotando. Daí a gente fez tópicos e tal, na verdade o Greg anotando os tópicos, enquanto isso eu tentando encontrar o desenho. Aí, feito isso, com isso em mãos, aí o Greg sentou, e se eu estivesse fazendo sozinha seria a mesma coisa. Aí o Greg sentou e escreveu todo o texto. Sim, numa tacada só, pá, escreveu todo o texto, tendo aqueles tópicos de guia, assim. Tá escrevendo já os diálogos? Só diálogos. Inclusive... O que a gente chama de roteiro é diálogo. O roteiro não é... Ele entra pelo... Sabe? O personagem A entra pela escotilha. Não tem coxia, não tem risos, não tem nada. Só o diálogo. Então, travessão, se tiverem muitos personagens, é a inicial do personagem. Digamos, Nunes e Bianca. Então, N, travessão, o que você fala? Bianca. E quando tem as pausas, porque falas e pausas. Aí a pausa fica marcadinha com reticência. Aqui tem uma pausa, que é o tempo deles, sei lá, sentirem que foi falado e tal. E é só isso. E aí, assim, como o traço ainda não tinha sido definido, tinha coisas do tipo... Ele olha com os olhos cheios de lágrimas e um rostinho corado. Sei lá, não é pai, deixa o Greg escreve melhor do que isso, mas vamos supor que tivesse esse tipo de descrição, assim, né? Só que depois virou boneco palito, e aí esse tipo de coisa a gente teve que adaptar, né? Então foi engraçado essa situação. Mas enfim, aí o Greg escreve todo o texto, aí eu leio, aí a gente discute, aí ele refina o texto, aí beleza, o texto está pronto, ou 95% pronto, vamos dizer assim. Ainda pode ter mais uns ajustes. Aí a gente senta nós dois juntos e fazemos o que a gente chama de storyboard, mas é layout, thumbnail, cada um chama de um jeito, que é definir o que vai em cada página e como é que vai ficar cada página. E a gente faz isso sempre pensando em duplas. Feito isso, a gente organiza as 2 páginas e aí é a minha parte. Aí eu sento e eu vou festar. Bianca vai desenhar, eu vou festar. O Greg vai pra festa, isso. E é que tem uma coisa essa parte do storyboard é importante, que muita coisa mesmo a gente define no fazendo, sabe? Então, a questão de ritmo, por exemplo, eu nem me arrisco a tentar definir o ritmo antes da gente sentar para fazer storyboard. Então, não tá. Você falou, né? Agora de anotar, tentar já na anotação ou no próprio roteiro dizer qual é o tom, mais ou menos. Eu mais ou menos tenho na cabeça e o diálogo um pouco diz, né? Se é um momento mais triste, tá? Mas a gente acerta na página quando tá fazendo storyboard. Daí a gente, por exemplo, vai definir assim, essa fala vai ficar nesse quadrinho aqui. Eu acho que esse quadrinho não pode ser desse tamanho, acho que ele tinha que ser maior, acho que ele não tinha que ter requadro,
Pra poder, aí a gente criar um efeito discute. diferente. Ah, é melhor que seja um zoom, melhor que seja bem afastado, melhor que esteja nesse ângulo. A gente define essas coisas já na hora do storyboard mesmo, do layout. Até porque tem muita coisa, inclusive de texto, que a gente resolve na página, porque às vezes o texto está muito legal no Word lá, que você lê e fala, nossa, que legal essa falinha desse boneco, tá? E aí quando você põe no balão, por algum motivo esquisito, ele não funciona. Não sei porquê, mas é assim que é. Às vezes até pela quantidade de palavras, pelo tamanho das palavras, fica ruim de finalizar, qualquer coisa que seja. É que às vezes fica ruim de organizar para que fique bonitinho. Se Um coloca, balão. se tem muito inconstitucionalissimamente, você fica, como é que eu vou organizar essa porcaria dessa palavra? Sem infernizar o negócio inteiro. E até porque assim, o balão, ele é texto, mas ele também faz parte do aspecto visual do livro. Então, você não pensa as coisas desconectadas, né? Isso, exatamente. E como a gente trabalha junto, a gente está sempre na mesma sala trabalhando, a gente não tem muito esse enrosco de ter que ficar tentando transmitir para o outro sem ser em tempo real, assim, sabe? É quase como trabalhar sozinho, na verdade. Só que com uma coisa mais interessante ainda, que é o fato de que às vezes eu não consigo dizer para a Bianca o que eu quero, e eu quero daquele jeito que eu quero, eu só não sei dizer como é, muitas vezes eu não sei dizer como é, e muitas vezes eu também não sei dizer nem pra mim como é, porque eu não consigo entender, mas a Bianca tem que acertar, sabe? É bem legal. essas Isso gera uns situações. efeitos bem legais, assim. É diferente de vocês, pra mim o texto é o que entra por último. Eu, com o tempo, com esse processo desses livros que você está falando, eu comecei a visualizar mais do que eu gostaria. Tipo, antes eu tinha um processo meio separado de escrever uma coisa, desenhar uma coisa. E aí, ao longo do tempo, meio como se, né, sabe assim, sabe a cabeça, mas fica entrando, assim, cenas do eu pensar uma sequência escrevendo e eu já sei como o meio vai ser. Seja o enquadramento, seja como vai fluir na página, seja como vai... Isso aqui eu falei, por exemplo, bom, aqui essa sequência ela vai andar até tal lugar e vai ter o BO. E aí ela vai ter que resolver esse BO. Então eu sei isso. O texto eu vou saber depois que eu estruturar, depois que eu desenhar. Eu sei o espaço do texto em cada página. Eu sei que aqui ela tem que falar um balão que não vai ser muito grande para contar isso. Na hora de desenhar, eu sabia o espaço de informação que o texto tinha que ocupar. Então aqui esse personagem fala bastante, aqui esse personagem responde seco, aqui esse personagem conta isso nesses balões que eu tenho aqui. Dane-se, assim, eu que me vire. Eu que me vire. E aí funciona, pra mim funcionava, porque aí me fazia ficar reescrevendo as cenas já com o limite de balões meio estipulado, já com, assim, reescrever diálogos para caber nesse balão. Cada vez sintetizar mais informação, cada vez fazer ela chegar mais direta.